Minha saudação a você que acessa meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, quarta-feira, meio de semana, dia 13 de setembro de 2023, hein? A fase da lua, que começou no dia 6, é quarto minguante. Estão se passando 256 dias do ano, faltam 109 dias para terminar 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 23ª semana do tempo comum. Os santos de devoção são estes: Ligório, Maurílio e João Crisóstomo, os principais do dia. Comemora-se em 13 de setembro o Dia Mundial da Sepse, que é uma infecção generalizada. É o Dia Nacional da Cachaça, Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas, Dia do Agrônomo e Dia do Programador. Agora temos aqui indicadores da economia no fechamento dos negócios no dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto fechou da seguinte forma: o Arábica Bebida Dura, R$ 783. O Arábica Bebida Rio, 720. O Conilon Bica Corrida tipo 78, 618. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve baixa de 1%, cotado a R$ 4,93. Já a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, fechou em alta de 1,3% a 116.883 pontos. Frio e chuva. Olha, o frio e a chuva continuaram a atingir os moradores de Colatina nos últimos dias. Na segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de setembro de 2023, chegaram chuvas fracas, ainda típicas do inverno, em alguns momentos caindo na madrugada e, consequentemente, esfriando as noites. Minha saudação a você que segue meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Hoje tem missa na Catedral. Todos os dias tem missa ou celebração da palavra na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Normalmente as missas são presididas pelo padre José Valdeci Romão, que é o pároco local, ou David José Langa Lopes, que é o vigário paroquial. Missa de segunda a quinta-feira na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, às 19 horas. Na primeira quinta-feira do mês tem missa ao meio-dia e às 19 horas. E toda sexta-feira tem missa ao meio-dia e às 19 horas. Participe, procure mais informações e não deixe de se espiritualizar. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana.
facebook.com/Paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão
genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que acessa o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Notícias gerais, resumidas para você. Evento católico de sucesso. O evento católico Desperta Brasil foi realizado com sucesso no estádio Morumbi, em São Paulo, capital, dia 10 de setembro de 2023. Quase 50 mil pessoas compareceram para rezar e ouvir pregações. Entre os destaques, houve a oração do Rosário, que são 4 terços, shows com músicas devocionais, palestras, missa, orações diversas e pregações de bispos, padres, leigos. O Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo e o padre Adriano Zandoná estiveram à frente da organização do Encontro de Evangelização Católico, recebendo a contribuição dos fiéis para o pagamento das despesas, que não são poucas, hein? A intenção é promover novas ações semelhantes em outras cidades brasileiras. Parabéns a todos que participaram e contribuíram. É preciso disseminar a espiritualidade, a fé em Jesus Cristo, porque senão muitas pessoas irão para a tormenta eterna após essa passagem efêmera pela terra. Loja de fogos pega fogo. Uma loja de fogos de artifício pegou fogo recentemente e explodiu, literalmente, no município de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Muitos estouros foram ouvidos e filmados, com a postagem na TV e também na web. Futebol masculino nesta quarta
Flamengo no Espírito Santo. Nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, às 21h30, tem partida de futebol entre Flamengo e Atlético Paranaense. Será pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, Série A, no estádio Kleber Andrade, no município de Cariacica, na Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. O motivo desse jogo no estado capixaba é a reparação do gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. Empresário e esposa mortos por gás. Um casal foi encontrado morto no município de Guarujá, São Paulo, tendo como causa possível a intoxicação pelo gás, conhecido como monóxido de carbono. O empresário oriundo da região nordeste do Brasil estava com a esposa numa mansão de condomínio de luxo na cidade do litoral paulista. O caso se tornou público no dia 9 de setembro de 2023, quando os corpos foram encontrados. Milhares de mortos e desaparecidos em temporais na Líbia. Olha, fenômenos da natureza, hein? Matando muitos. 2.000 pessoas podem ter morrido na Líbia, país do continente africano, por causa de chuvas torrenciais. Milhares de habitantes estariam desaparecidos, segundo levantamentos parciais. A forte tempestade provocou imensas inundações. Meu Deus do céu. E tem mais, hein? Quase 3.000 mortos no Marrocos. Já são quase 2.900 os mortos do terremoto no Marrocos, no continente africano. Os tremores derrubaram muitos imóveis e tendas vêm sendo montadas para receber os desabrigados. Tem até briga por tenda para as pessoas se abrigarem. Brasileiros doam para o Rio Grande do Sul. É outra tragédia, hein? É o ciclone que atingiu o território gaúcho. Muita ajuda humanitária vem sendo realizada na corrente social no Brasil em favor dos flagelados do estado do Rio Grande do Sul por causa dos grandes danos do ciclone que atingiu o território do sul brasileiro. Caminhões com doações chegam ao Rio Grande do Sul. Doações são captadas em dinheiro ou produtos por programas de TV, como é o caso do Perrengue, clubes de futebol, como é o caso do São Paulo Futebol Clube, ou por católicos, como eu posso aqui dizer que está acontecendo no movimento do Terço dos Homens da Catedral de Colatina, no Espírito Santo, entre outros grupos que fazem suas captações de ajuda humanitária. Olha, as tempestades foram bastante violentas e muitos dizem que nunca viram nada igual naquele estado do extremo sul brasileiro. Ditadores se encontram. Olha, encontro de ditadores na Ásia, território asiático. O ditador comunista da Coreia do Norte, Kim Jong-un, agendou visita à Rússia nesses dias, a fim de encontrar-se com o presidente Vladimir Putin, que lidera a guerra contra a Ucrânia, país vizinho. Na pauta estaria a discussão de acordos bélicos, ou seja, acordos envolvendo armamentos de guerra. Outro político considerado ditador do espectro da esquerda, Nicolás Maduro, da Venezuela, visita a China, país onde vigora a ideologia comunista, assim como no território norte-coreano. É encontro de extremistas comunistas. Minha saudação a você que acessa meu endereço geral, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Notas policiais. Operação da Polícia Civil apreende materiais cirúrgicos desviados de hospital.
O caso aconteceu em São Mateus, no litoral norte do estado do Espírito Santo. A ação visou dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar no inquérito policial que investiga a perpetração de crime de peculato e falsificação de documento público. Dipo de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, apreende armas de fogo e mais de 1.000 munições durante a operação. Ainda durante a ação, um indivíduo de 36 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. São ações da Polícia Civil no Espírito Santo. Autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Porque tem muita arma de fogo que só pode ser usada, por exemplo, por policiais. Né? E, no caso aqui, o indivíduo foi preso. Operação Ponto Final prende suspeito de receptação na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Olha, uma ação integrada dos 10º e 13º distritos policiais foi realizada para combater roubos em transportes coletivos. Polícia Civil e PM realizam operação conjunta para cumprir mandados de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim. Durante as diligências, um indivíduo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. DHPP prende traficantes de Aracruz, no norte do Espírito Santo, escondido em Vitória. Conduzido a investigado pela prática de crime de tráfico de drogas no município de Aracruz. Aracruz fica no litoral norte espírito-santense. Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Pedro Canário, no norte do Espírito Santo. Em desfavor do homem, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo da comarca de Aracruz. Polícia Civil prende dono de ferro velho clandestino e apreende fios de cobre. A ocorrência é do município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. O material havia sido furtado de uma igreja do bairro Jardim Limoeiro. Policiais prendem homem investigado por homicídio em Viana, Grande Vitória, estado do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 8 de novembro de 2018, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, e a prisão foi anunciada agora, na segunda semana do mês de setembro de 2023. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio. Temos o YouTube, Paulo Roberto Maciel. A NPR diz que a Operação Lava Jato teve resultados financeiros concretos revertidos aos cofres públicos. A Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, divulgou uma nota pública em que ressalta a necessidade de que a discussão sobre os fatos envolvendo a Operação Lava Jato seja pautada por uma análise técnica, objetiva, que preserve as instituições e não se renda ao ambiente de polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. A nota diz que não é razoável, a partir de afirmação de vícios processuais decorrentes da suspeição do juízo ou da sua competência, pretender-se imputar a agentes públicos, sem qualquer elemento mínimo, a prática do crime de tortura ou mesmo a intenção deliberada de causar prejuízo ao Estado brasileiro. O acordo de leniência, firmado pelo Ministério Público Federal com a Odebrecht, resultou de negociação válida, devidamente homologada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o STF,
com a participação de vários agentes públicos pautados em atividade regular. Não é correta a afirmação de que o acesso aos sistemas Drowsys e MyWebDay, mantidos pela Odebrecht para registrar o pagamento de propina, descumpriu o procedimento formal de cooperação internacional. Em razão do acordo de leniência, a Odebrecht entregou uma cópia dos sistemas diretamente ao Ministério Público Federal no Brasil. Em outro trecho, revela a nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, que os acordos de colaboração premiada celebrados com os diretores e empregados da Odebrecht, que se valeram também de provas extraviadas dos sistemas da companhia e foram entregues voluntariamente, e foram firmados pela Procuradoria-Geral da República e homologados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que na época reconheceu sua validade. Já o acordo de leniência foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, assim como por juízo federal. Segue a nota, esclarecendo que as questões suscitadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, já haviam sido remetidas pelo ministro Ricardo Lewandowski às esferas competentes para apuração, a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal e a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Após vasta análise de provas e de informações, foi reconhecida a legalidade dos procedimentos adotados pelo Ministério Público Federal nos acordos envolvendo a Odebrecht e seus diretores e empregados. Mais à frente, a Associação dos Procuradores afirma que a AGU, Advocacia Geral da União, e o TCU, Tribunal de Contas da União, não têm atribuição para investigar membros do Ministério Público e do Judiciário no exercício de suas atividades finalísticas, e tal proceder não é adequado no Estado democrático de direito, justamente para afastar qualquer tentativa de fazer cessar a atuação de órgãos cujas atribuições estão previstas na Constituição Federal. Finalizando, acrescenta a nota da Associação Nacional dos Procuradores. É necessário respeitar-se o trabalho de dezenas de membros do Ministério Público Federal que atuaram no acordo de leniência firmado com a empresa Odebrecht, magistrados de diversas instâncias, policiais federais, agentes públicos da CGU, Controladoria Geral da União e Receita Federal, dentre outros, que agiram no estrito exercício de suas atribuições funcionais, com resultados financeiros concretos revertidos aos cofres públicos brasileiros. Essa nota pública sobre este fato foi publicada no início de setembro, dia 6, pela Associação dos Procuradores. E a nota foi em razão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, ter anulado ações da Operação Lava Jato, também no início do mês de setembro. Minha saudação a você que me acompanha pelo endereço geral, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Eventos católicos em Colatina. Foi anunciado que a Semana Teológica de Colatina será de 18 a 22 de setembro de 2023. Os participantes poderão aprofundar os conhecimentos sobre fenômenos paranormais e sua relação com a fé. A assessoria da professora Márcia Cobeiro, do Instituto Padre Quevedo. O temário é este. Curso 1, Introdução à Parapsicologia, segunda, terça e quarta-feira. Curso 2, Fé e Ciência, quinta e sexta-feira.
O evento de estudos está agendado para o auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II, no centro de Colatina. Horário das 19 às 21h30, de 18 a 22 de setembro, hein? Haverá livros à venda sobre os temas. Mais informações no e-mail cedicdecolatina@gmail.com. Outra notícia ligada à Igreja Católica Colatinense é que no dia 24 de setembro será realizado o encontro de gestantes, inclusive para mães solteiras. Os pais poderão participar também. No mesmo dia haverá o encontro de viúvos e viúvas. As inscrições devem ser efetuadas na Secretaria Paroquial. O telefone é 0 operadora 27 2102 5010. O e-mail secretaria@catedraldecolatina.org.br. Um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos. Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Encontro de Marketing Católico, dia 19 até 22, hein? O Instituto Brasileiro de Marketing Católico, IBMC, promoverá de 19 a 22 de setembro de 2023 o 27º Encontro de Marketing Católico do Brasil. O evento está programado para ter lugar no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O IBMC, segundo os seus estatutos, tem por finalidade prestar assessoria especializada à Igreja Católica nas dioceses, paróquias, instituições religiosas e sociais, assim como a movimentos eclesiais, pastorais, organismos, associações e outros, e também promover encontros de marketing em níveis regional, nacional e internacional. Um abraço para você que segue meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Olha, o Web Jornal do Paulo Maciel é o seu informativo diário pelos meus endereços eletrônicos. Notícias resumidas e possivelmente atualizadas para você. Estamos no mês de setembro, é o 9º mês do ano, com 30 dias, é o mês da Bíblia, mês da independência do Brasil, dia 7, veterinário e administrador de empresas, dia 9, musicoterapeuta e musicoterapia, dia 15, do transportador rodoviário de carga, 17, símbolos nacionais e TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, dia 20, da árvore, do fazendeiro, do mal de Alzheimer, dia 21, do técnico agropecuário, contador, mundial sem carro, 22, do início da primavera, 3h50, do dia 23, do soldador e da Bíblia, 24, do rádio e da radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, 25, da música popular brasileira, 27, do anunciante, paraquedista, mundial do coração, 29, da secretária, dia 30. Alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo em vigor, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,99%, divulgada também em agosto de 2023. Um abraço, minha saudação especial a todos vocês que seguem meus endereços eletrônicos. Entre eles, nós temos o Paulo Roberto Maciel, Maciel. Opinião. Atenção, vou passar minha opinião, se você quiser ouvir, continue. Sinal dos tempos. O ataque ao sexo natural científico.
Olha, vai chegar o dia em que um casal heterossexual, um homem e uma mulher, será raridade. Vivem-se tempos bicudos, difíceis, de explícito paganismo desenfreado, imposto por muitas mídias e agentes públicos dominados pelo maligno, numa agenda global que atinge em larga escala os países do ocidente do planeta. Há até os que ainda se gabam, dizendo que estão fazendo o bem. Mas, infelizmente, gente, o que é natural e ordenado está sendo destruído, assim como o respeito a Deus. Até a liberação de narcóticos entorpecentes está em curso aqui no Brasil. Liberação. Tanta coisa para fazer, né? Estão pensando em liberação de drogas. Meu Deus do céu. Está em curso por alguns segmentos da sociedade ocidental a desconstrução do homem heterossexual, que vive seu aspecto macho oriundo de sua criação. Esses desconstrutores da família, ao invés de o chamarem de natural, esse sexo, o chamam de tradicional, conservador. O processo de destruição do homem, do ser macho, acontece às claras, sem que nada seja feito para acabar com isso. Os próprios parlamentares eleitos pelo povo, além dos membros do judiciário, de alguns membros, impõem leis e normas contrárias ao heterossexual. É a chamada nova era, nova ordem mundial, globalização, enfim, um emaranhado sistema que só pode ser comandado pelo maligno. Não há outra explicação ao vermos os próprios homens fazerem leis que atingem a si próprios de forma injusta. E há mulheres malucas, alienadas. Tem umas políticas aí muito doidas, né? Principalmente dessa esquerda doente, esquerdofrênicas. Há infelizmente, né? Umas mulheres que são eleitas e agem de forma tresloucadas e que apoiam isso. Essas mulheres, será que não entendem, não? Que elas também têm filhos, homens, e sabem que eles serão atingidos? A mulher, por seu turno, o sexo feminino, tem a defesa de todo mundo. Parece que o masculino já não vale mais nada. O sexo masculino está descartado, pelo que a gente vê. A mulher tem a defesa de todo mundo, das feministas, dos homens, dos homoafetivos, do poder judiciário, do legislativo. Por um lado, é definida como empoderada, ou seja, empoderada pode tudo, né? Está por cima das coisas. Ela pode lutar boxe, pode jogar futebol, pode compor as forças militares. Por outro lado, né? Se por um lado ela é empoderada, por outro lado é toda sensível, pois fizeram até lei da agressão psicológica, como se o homem também não fosse vítima disso. Só ela que tem um problema psicológico. Aí fala que ela é empoderada, depois diz que ela é sensível. Não dá para entender, né? Olha, é um quadro controverso, mas imposto a qualquer preço para empregar agentes públicos e cumprir uma agenda aí, a lei da nova era, do fim dos tempos. É o que a gente pode depreender. Tá difícil, gente. Tá difícil de entender esse mundo. Só Deus na causa. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Notícias, informações de atualidades. São notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo. Por exemplo, esta aqui, História da Igreja, as catacumbas de mártires cristãos.
Por 313 anos, a Igreja Católica sofreu perseguições na Europa, até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos, que não tinham esse direito até aquele momento. Já o imperador Teodósio foi o sucessor de Constantino e era natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Teodósio. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, os cemitérios subterrâneos, como o do Papa São Calixto. Esses cemitérios possuem 4 andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. Há, inclusive, uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. As informações são do padre Guido Motinelli. Ele falou a um programa da Rede Século XXI, programa de televisão chamado Metanoia. Vez por outra, ele está também no programa Eclésia. Agora, outra informação importantíssima: 19 razões para invalidar o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana. O Código do Direito Canônico da Igreja possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Leia esse livro se você tiver interesse. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim, que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? É o primeiro sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É o outro sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Mais um sim. Até o fato de um cônjuge estéril esconder isso do outro no matrimônio pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja. Agora vamos orar. A oração é sempre muito importante, principalmente num mundo tão secularizado como que estamos vivendo. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me, então, a calar o ruído de palavras, de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor, eu sou servo. Isso significa que para escutar, eu tenho que abrir o meu coração. Senhor, eu sou servo. Eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor e meu Deus. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo. Eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo, como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou o pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi.
Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó, não quero ser escravo de Satanás, quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como o filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso, eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras. Um olhar, um gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar, não quero ser escravo de Deus, escravo de vós, não quero ser vosso servo, mas vosso servo eu sou. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos. Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo, de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho que reconhecer minha situação de servo? Como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre? Senhor, aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, que for humilde o suficiente para de todos aprender. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna minha mente tola. A soberba torna minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem em meu coração como orvalho, a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bonita oração que eu captei no canal do YouTube Padre Paulo Ricardo. Agora um aviso de Deus, um sonho de tempestade sobre o Rio Doce. Eu tenho diversos sonhos e às vezes tenho sonhos mais informativos sobre a vida de Deus. Sonhei que estava sobre a ponte Florentino Avidas, em Colatina, no Espírito Santo, e caía uma tempestade. Havia outras pessoas comigo na passarela da ponte. De repente eu vi se formando a pouca distância, no alto dos morros da zona central, um tufão. Vi o redemoinho nitidamente se destacando no alto. Não era muito grande, mas assustador, como é todo temporal. Eu me mantinha firme e calmo. O vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros: cuidado, protejam-se, o tufão está chegando. Então o tufão passou sobre nós. Tudo ficou embaçado, sem visão clara das coisas, mas graças a Deus não resultou em estragos. Poucos metros à minha frente, os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno, sendo eles 2 crianças e alguns adultos, até que eu acordei. Eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada. O engraçado é que não foi um pesadelo, mas tinha tudo para ser. Não foi um pesadelo porque Deus estava comigo. E agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos. Expansão do mercado de drogas preocupa. Estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, registram um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos, de entorpecentes, e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes.
E as redes de tráfico de drogas, cada vez mais ágeis, estão desafiando os serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. No mundo, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano, um aumento de 23% em relação à década anterior. As informações são do endereço telemático brasil.un.org. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, ou Maranata, que significa vinde Senhor Jesus, será o juízo final. Quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna. Quem não estiver, irá para a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.